Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 9 de dezembro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Com Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, começamos o nosso jornal de hoje, como sempre, com o bloco Entendendo a Política. E vamos falar que o Partido União Brasil se desligou do governo. Eles quebraram os pratos já faz um tempinho e tinham avisado todos os componentes do partido que eles tinham que devolver os cargos para o governo Lula. Eles deveriam deixar os seus afazeres e se apegar ao partido. E presta atenção, Celso Sabino não acatou a ordem do partido, não se agregou com a causa e resolveu ficar no cargo como ministro do turismo do governo Lula. Então, nós sabíamos, que dias vai, dias vem e as punições chegariam. E chegou. Ele foi expulso da legenda. Ele, que foi eleito como deputado federal, deveria ter voltado ao parlamento e achou melhor se aliar ao Lula. E deu nisso, foi expulso do partido. Agora ele tem que se filiar a um outro partido e, quem sabe, lá no PT. E a pauta mais argilosa da política de hoje se refere ao ex-presidente do Supremo. Olha como a gente tem falado do Supremo aqui, hein? E nunca foi falado tanto do Supremo como essa leva de ministros aí, que querem ser políticos. Não querem ser o judiciário. O ministro Dias Toffoli, sim, o Dias Toffoli, ele foi a Lima, lá no Peru. Ele foi ver um jogo de futebol, até aí tudo bem, E o que me chamou a atenção é que ele foi junto no jatinho com o advogado do Vorcaro, um dos advogados do Banco Master. Olha que coincidência, é aquele banco que tem um golpe muito grande em seus investidores. Talvez o maior golpe a ser aplicado na história do país, foi o do Banco Master. Na atualidade, o que é mais curioso é que logo depois do acontecido, dos dois viajarem juntos no mesmo jatinho para ver o jogo, ele chama a responsabilidade para si. Ele, o ministro Toffoli, decreta que todos os processos da Master, do Banco Master, seguiria sob sigilo. Uma inversão de valores, Uma inversão de valores. Presta atenção, do segundo artigo da Constituição brasileira, fala que os poderes devem seguir uma certa ordem. E não é isso que está acontecendo, Por primeiro, na Constituição, existe o poder legislativo. O que é? Os vereadores, deputados, senadores, porque eles fazem leis, porque eles foram votados pelo povo. Logo depois vem o poder executivo, prefeitos, presidentes e afins. E em terceiro plano, judiciário, juízes e ministros da Suprema Corte. Veja só, essa é a sequência que existe na Constituição brasileira. E a Suprema Corte não tem tanta força e não é incumbida de fazer leis. Está na Constituição. Isso apenas remete a vereadores, deputados, senadores. É eles que recebem o aval do povo para fazer leis. Quando você vota num vereador, ele faz leis para aquela cidade. Quando você vota num deputado federal, num Senado, eles são pagos para fazer leis, para fiscalizar
os deputados para fiscalizar o presidente, os deputados estaduais para fiscalizar o governador, os vereadores para fiscalizar o prefeito. São questões bem complexas, mas que se você ler a Constituição vai estar lá escrito. Bem como, eu vou dizer uma coisa, eu vou roubar uma fala de um colega de trabalho chamado Alexandre Garcia. Aliás, trabalhamos juntos na ABR-TV lá de Criciúma. Ele pontuou vários quesitos de leis. A primeira é sobre Dias Toffoli. Sim, o homem que botou em sigilo o caso da Master. E Alexandre pontuou que ele foi reprovado 2 vezes no exame de juiz. Você sabia? Antes de Toffoli ser juiz, ele foi reprovado por 2 vezes no exame para ser juiz. Mas o que tem a ver isso? É que uma das aptidões para você ser ministro do Supremo é ter um saber jurídico notável. Ou seja, você tem que ser bem acima da média. Você não pode ser um advogado e ser ministro do Supremo. Você tem que saber muita coisa. E já ali deu problema aí, né, com Toffoli. E outra questão que ele pontuou hoje, eu também vou passar para vocês aí, mas que fique em off. É a questão sobre Alexandre de Moraes. Você sabia, né? Um juiz do Supremo, ele deve ter uma reputação ilibada. Ou seja, ele não pode ter um nome sujo, ele não pode estar agregado com qualquer partido ou facção. Você sabia disso? E agora, com os Estados Unidos decretando Moraes, enquadrando Moraes em uma punição internacional com a Magnitsky. A Magnitsky pune pessoas que atacam direitos humanos. Será que essa lei que o Alexandre foi enquadrado não manchou a sua reputação? É só isso? E se ele não tem mais esse requisito para ser ministro, qual é a solução a ser tomada? Nem vamos contar que na entrada de Flávio Dino, um comunista nato que falou, agora o Supremo vai ter um comunista. Ou o advogado de Lula, que Lula e Marisa são padrinhos da mulher dele, e eles são padrinho da Janja e do Lula estarem juntos. Então isso não tem nada a ver, né? Pessoal, é complicado. A nossa política misturada com o judiciário virou uma tremenda coisa que eu nem sei o que falar para vocês aí. Um ministro do Supremo blindando eles para ninguém impedi-los, impeachmá-los. Só o governo pode impeachmar e daí só o STF pode dizer se dá para correr essa ação ou não. Está escrito na nossa Constituição que se a gente acha alguma coisa de errado em algum ministro do STF, sim, nós temos condições de investigá-lo, de mandar para a corregedoria para investigar aquela ação daquele ministro. Isso é democracia. Não prender pessoas por afinidades políticas. Prender uma pessoa que não roubou, enquanto a galera que meteu a mão tá aí, né? Tá aí solta. Tá aí trabalhando com o governo de novo. Falei, né? Tá, pessoal? Esse foi o nosso bloco político de hoje.
vamos tomar aquele ar, né? Porque cada dia está sendo mais pesado. Vamos falar agora então de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Pessoal, tá aí o Campeonato Brasileiro se findou e o Internacional conseguiu escapar do rebaixamento. O Grêmio está dentro da Sul-Americana. Todo mundo faceiro e vida que segue. Só porque as equipes estão de férias não quer dizer que as notícias da dupla Grenal cessaram. Agora começa o planejamento para o próximo ano. No Internacional, o dilema: quem vai comandar a equipe agora? Abel Braga só veio aí para ser o comandante apenas nesses 2 jogos. Diz ele, né, que só ficou nesses 2 jogos. Mas é claro que um outro cargo dentro do Colorado será bem-vindo ao Abelão. O nome mais cotado para o momento no Internacional para ser o comandante é quem? Ele já comandou o Internacional em outra ocasião. Odair Helmans é o mais cotado, hein? Não tô dizendo que vai ser ele. E hoje o Inter recebeu uma proposta por Vitão, né? Uma proposta do Flamengo. E ele se recusou, né? O Inter ainda tem aquela dívida com o Thiago Maia que não pagou, né? Então ia bater na dívida aí o Vitão. Será que é jogo pro Inter? Também acho que não. E da parte gremista, né? O gaúcho da geral, sabe aquele que tá de chapéu sempre em cima do muro lá? É o gaúcho da geral. Ele é vice-presidente do Grêmio. Vamos ver se melhora, né? E o Grêmio vai deixar a equipe, o Mano vai deixar a equipe. Embora o Grêmio ainda não tenha oficializado, ele se despede nas redes sociais. O nome mais cotado para substituir Mano é Luiz Castro, mais um técnico estrangeiro. Pá, você sabe, né, que nunca deu certo um técnico estrangeiro. Será que agora dará? Trazer outro técnico gringo? O técnico português já passou pelo Botafogo, arrumou o Botafogo, hein? Arrumou o Botafogo. E agora está no Oriente Médio e provavelmente treinará o Grêmio, se acertarem a graninha, né? Vai saber, então estamos apresentando aqui a parte esportiva do Jornal Últimas Notícias para você entender como é que está a métrica da dupla Grenal. O bloco esportivo, você sabe, tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, menos aí uns 10, 15 dias para o Natal. 16, né? 15, porque você dá na véspera os presentes. Já pensou no presente? Então passe lá na Natal Fitness. Pessoal, lá você vai conseguir dar aquele presente legal para aquela pessoa especial na sua vida. Bem ao ladinho do Shopping La América você acha a Natal Fitness. Bom, aqui na capital do vinho, o temporal de ontem, nós falamos até no início do jornal, né? Que iria ter temporal em Bento. Vocês ouviram, né? Então, o temporal de ontem causou quedas de árvores, rompimentos e tubulações e a Defesa Civil aí está alerta.
O ciclone extratropical que está pairando sobre o Rio Grande do Sul provocou na noite de ontem fortes chuvas, rajadas, vento intenso e temporais isolados. A instabilidade deve continuar com possibilidade de chuvas volumosas e queda de granizo entre hoje e amanhã de meio-dia. Em Bento Gonçalves, os danos registrados no município foram de pequena escala. Deixa eu botar aqui, eu tenho uma imagem aqui de uma árvore caída aqui no centro de Bento. Ó. Houve uma queda de árvore. Bom, além disso, então, a entrega de lonas a moradores dos bairros Coab e Glória destelhou, quebrou algumas casas. O município também registrou o rompimento de uma tubulação de água no bairro Zate, de abastecimento de água. Mas todos os atendimentos em uma escala bem menor do que nós havíamos planejado. Mas que bom, né? E deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Se você mora em locais de risco, olha, até amanhã de meio-dia tem os alertas. Então, pessoal, se você mora num lugar que você sabe que pode desmoronar ou qualquer coisa assim, salve a sua vida, vá para casa de um parente, de um amigo, faça algum trabalho diferente, tá? Porque vidas não têm preço. Tá, deixa eu falar outra coisa. Em relação à segurança pública, um homem de 46 anos foi detido após agredir a mãe de 66 e a irmã em uma residência na rua Lajeadense, no bairro Municipal, aqui em Bento Gonçalves. Deixa eu botar aqui a imagem da criança aí, ó, chegando lá para fazer a ocorrência na delegacia. A ocorrência foi registrada após denúncia encaminhada no Centro de Operações que acionou, né, a Guarda Civil Municipal. Ao chegar no local, os agentes encontraram com a idosa na porta, indicando que o filho permanecia no interior do imóvel. Então, com autorização para entrar, a equipe localizou o homem, visivelmente alterado, sendo necessário contê-lo utilizando algemas para garantir a segurança da intervenção. A irmã do suspeito relatou aos agentes que também foi agredida ao tentar defender a mãe. Conforme a vítima, né, o homem teria chegado exaltado, segurando a idosa pelo braço e proferindo ofensas. E ao intervir, né, a segunda mulher, a irmã dele, né, acabou sendo atingida. O suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi registrada a ocorrência. Você viu ele na foto chegando aí na delegacia. Vamos a um pequeno comercial, o comercial da Harmony, pessoal, e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações, agora, final do ano chegando, né? Agora não sei se tem mais data, mas se você precisar de uma sonorização para a sua festa, da sua empresa, músicas, bandas, iluminação, telão, pista de LED, tudo tem na Harmony Sonorizações. Só ligar lá e conferir. Bom, deixa eu falar uma outra coisa para vocês aqui, ó. Ontem, como eu falei antes, né, a gente iniciou o programa falando desse ciclone extratropical. Ele afetou todo o Rio Grande do Sul com severidade. A cidade de Flores da Cunha foi o município gaúcho mais atingido pela intempérie da natureza. Veja estas imagens aí que nós recolhemos nas redes sociais. Essas imagens são da Travessa Alfredo Chaves, lá no município, né? Foram atingidas mais de 43 residências
e o destelhamento da igreja. Cara, que coisa, olha a igreja aí, destelhou a igreja. Bah. Também outras cidades do nosso entorno foram atingidas, mas com estragos menores, que nem Bento Gonçalves, como o município de Farroupilha, Antônio Prado e Nova Pádua. Mas ainda temos que ter a maior atenção, pois a previsão não é muito boa. É de alto risco a temporais em vários locais do Rio Grande do Sul. Então temos que tomar muito cuidado. Sair de locais de risco, de desmoronamento, pois ainda teremos fortes chuvas e ventos que podem chegar até 100 km horários. Esse é um alerta para que todo o estado fique em prontidão. Até o meio-dia de amanhã, tá? Em relação às novas regras da aquisição da nova carteira de motorista, da CNH, tem uma que entrará em vigor esta semana que terá relação direta com as renovações. Que se o habilitado não tiver infração no ano anterior, terá gratuidade na renovação da carteira. Mas ainda não temos todas as informações sobre isso, E pelo que foi divulgado pelo jornal 0 Hora de hoje de manhã, o condutor não precisará mais do psicotécnico nem o exame de visão na renovação da carteira. Mas é uma medida aí que ainda vai ser estudada, pois o governo até o momento ainda não deu todas as informações pertinentes às novas regras. Mas acho que o caminho é esse. O governo entende que se o motorista não teve nenhuma infração, não precisa ir fazer o psicotécnico nem o exame de visão. Então a renovação será automática no site. Benefício de bom motorista, olha só que ideia boa. Muitas mudanças ocorrerão hoje. Uma carteira custa aí R$5.000, em torno de R$5.000, Fica inviável para a grande maioria dos brasileiros. E com essa nova medida, ela poderá baixar até 80%. E ainda o aplicativo da CNH Brasil vai oferecer simuladores, prova teórica. São várias as novidades que tem aí para a carteira de motorista, para quem quiser obtê-la. Tá, deixa eu tirar aqui da frente agora a minha imagem. Olha aí, o nosso plano de fundo é de utilidade pública. Veja que, devido à instabilidade, o telefone da polícia, o 190, está passando por dificuldades. Então, a Brigada Militar de Bento Gonçalves está atendendo pelo telefone. Código de área 519-8329-1714. Na realidade, é somente ligações, tá, pessoal? O WhatsApp não funciona. Então tá, código de área 519-8329-1714. Então pegue caneta e papel e anote, ou anote no seu celular, é que eu sou velho pra caramba. Bom, pessoal, um grande abraço pra vocês. Vou deixando o jornal de hoje, dia 9, por aqui. Vamos nos encontrar amanhã com mais uma edição do Jornal de Umas Notícias. Até lá, pessoal!